E se eu te dissesse que existe uma falha no S&P 500 que se repete quase todo dia? Uma falha que nos últimos anos transformou $1.000 em mais de $7.000. Estamos falando de um lucro de mais de 622% em 5 anos. E o melhor de tudo, com um risco ainda menor do que você teria se apenas tivesse comprado o S&P 500 e mantido ele durante todo esse período. Então, fica comigo que eu vou te mostrar que padrão é esse e como você também pode passar a tirar proveito dele todos os dias. Olá, eu sou Carlos da Sociedade de Investidores e vamos logo para o que interessa. Não importa o tipo de investidor que você seja, independente se você é day trade, se você é swing trader, se você é buy and hold, no final o que você quer é ter resultados. Geralmente, a maioria das pessoas começam fazendo operações mais curtas, operações de day trade. Isso porque elas querem lucros mais rápidos, o que é natural, todo mundo quer ganhar mais dinheiro e mais rápido. E geralmente, para conseguir esses resultados, o que é que as pessoas fazem? Vão atrás dos famosos setups milagrosos ou da modinha. Sim, estamos falando de coisas como setups que prometem 100% de acerto, ou então aquele assunto da moda, né? Como o SMC, por exemplo, né? O Smart Money, que é o que mais está na modinha hoje em dia. Além disso, algo aqui no Brasil está bombando, outra modinha, é o copy trade. Então nós vemos aí a cada dia surgindo novos copies e os resultados você está vendo, né? Bem aquém do que todo mundo esperava. E alguns aí gerando prejuízos, inclusive milionários. Além disso, você tem aqueles meios alternativos, né? Os padrões harmônicos, né? Seguir os big players, né? Operar fluxo, né? Aquelas figuras gráficas. Enfim, são várias formas que as pessoas usam, né? E geralmente, o que é que acontece? Boa parte dos traders ou eles tentam fazer tudo isso de uma única vez, ou também o que é que eles fazem, né? Começa em uma coisa, depois não matura, não desenvolve o suficiente, já vai para outra, e depois para outra, e depois para outra, e acaba que não tem resultado em nenhuma e perde dinheiro em todas elas. Então, muitos por se frustrarem diante de todas essas tentativas, o que é que eles vão fazer? Eles vão buscar uma opção mais fácil, né? Que é o quê? O buy and hold. Simplesmente escolhem alguma ação, algum ativo, compram e deixa ali, espera que o tempo faça o seu trabalho e torcer para aquele ativo ele dê o resultado que ele espera. E essa é uma opção mais fácil, por quê, né? Porque no longo prazo, se você escolher uma boa ação, ela realmente tende a se valorizar. Então, o risco de você perder no longo prazo, ele é menor. O lado ruim do buy and hold é que você não vai conseguir crescer na velocidade que você gostaria de crescer aqui, né? Então, quem está fazendo esse tipo de operação mais rápida geralmente quer lucros mais rápidos e maiores. Já a pessoa que opera o buy and hold não vai ter esse ganho tão acelerado ou tão acentuado, tão grande quanto você teria teoricamente se fizesse essas outras coisas aqui que as pessoas buscam inicialmente. Se a gente pegar, por exemplo, o S&P 500 nesses últimos 5 anos, estou aqui no Google Finanças, né? E aqui no índice S&P 500, né, que é o índice que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né? Se a gente for observar aqui, ela teve um retorno aí nesses últimos 5 anos de 98%, quase 100%, né? Dá praticamente 20% ao ano. Então, é um resultado bom, né? Mas se você for comparar, não é tão distante assim de uma renda fixa nossa aqui brasileira, né? Que hoje está na casa dos 15%, com um risco muito menor. E quando a gente fala de risco menor, por exemplo, como é que nós analisamos o risco? Analisamos o risco pelo drawdown, geralmente, né? Ou seja, pegamos os topos e analisamos o quanto ele caiu até voltar a se recuperar, né? Ou seja, até romper novamente aquele topo. Então, nesse caso aqui, ó, nós temos esse topo aqui de 4.766 e nós temos aqui o pico aqui no fundo, nesse ponto aqui, ó, 24,77%. Então, o S&P 500, você teve uma lucratividade de aproximadamente 20% ao ano, né, 98% nesses últimos 5 anos, mas para chegar nesse resultado, você ainda sofreu um pouco, né? Você viu o seu capital, em determinado momento, cair 25%. Então, o drawdown máximo nesse período aqui de 5 anos foi de aproximadamente 24%. Se você investisse, por exemplo, numa renda fixa, nos padrões que a gente tem hoje aqui no Brasil, estaríamos falando aí de 15%, mas com um risco praticamente zero, com um risco muito menor do que o S&P 500. Então, o que nós buscamos, na verdade, é algo que possa equilibrar essas duas coisas, ou seja, que nós possamos ter um risco controlado, como, por exemplo, no S&P, né, que apesar de ter um risco de 20%, não é um risco alto, mas ao mesmo tempo que nós consigamos um resultado maior do que os 20% ao ano, né? Porque dependendo da situação, talvez algumas pessoas prefiram não correr risco nenhum para ganhar 15%, por exemplo, com a renda fixa, né? Então, qual seria a alternativa?
A alternativa seria justamente um meio entre essas duas coisas, ou seja, o equilíbrio. Algo onde nós possamos ter uma rentabilidade interessante, mas ao mesmo tempo que nós possamos também ter um crescimento interessante. E uma das formas de nós conseguirmos esse equilíbrio é utilizarmos robôs traders. Isso porque nós conseguimos ter a tranquilidade do buy and hold, ou seja, não precisamos estar ali na frente da tela o tempo todo, nem aprender nomes difíceis, esse tipo de coisa. E, ao mesmo tempo, nós conseguimos rentabilidades maiores do que operações de buy and hold. Pelo menos temos essa possibilidade, né? Então, agora você pode estar dizendo, Carlos, beleza, mas então eu quero uma prova disso do que você está falando. Ou seja, me mostre aí algum setup, me mostre alguma configuração que eu possa usar e que realmente tenha dado um retorno interessante aí, comparado a esse mesmo período que você analisou aí do S&P 500, por exemplo. Bem, se é isso que você quer, é isso que você vai ter. Então, deixa eu te explicar agora uma regra bastante simples. Regra essa que qualquer pessoa consegue identificar e consegue aplicar. Vamos voltar para as nossas anotações, ver que regras é essa, e em seguida vamos criar um robô e testar essa estratégia para ver se realmente faz sentido ou não utilizar ela. Vamos lá. E a regra é muito simples, é o rompimento da primeira hora. Agora você deve ter bugado, né? Você deve estar dizendo, Carlos, não estou entendendo. Há pouco tempo atrás você fez um vídeo onde você mostrou categoricamente que esse setup da primeira barra, ele não funciona. É verdade, eu fiz esse vídeo e mostrei que esse setup do rompimento de 1 hora, ele não funciona, mas tem um pequeno detalhe. Aquele teste foi para o mini índice. E ali nós testamos diversas configurações. Inclusive, se você quiser ver o vídeo, eu vou deixar o link dele aí na descrição. Mas nesse caso, estamos testando em um ativo totalmente diferente, que é o S&P 500. E nesse caso, o setup se mostrou vencedor. Vamos ver as configurações que foram usadas para esse teste e depois vamos ver os resultados reais gerados nesse backtest. Vamos lá. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né? Como eu disse, vamos operar o rompimento da primeira hora. O ativo usado é o S&P 500 no time frame de 1 hora. E as operações serão tanto de compra quanto de venda. Qual é o sinal de compra e qual é o sinal de venda? Gráfico de 1 hora fechou, nós marcamos a máxima e a mínima. Se houver o rompimento para cima, compramos. Se houver o rompimento para baixo, nós vendemos. Nesse teste eu usei um capital de $1.000. Isso porque nos últimos testes eu havia usado um capital maior, de $100.000, por exemplo, ou de R$100.000. E às vezes o pessoal vinha falar comigo no WhatsApp e dizer, não tem como fazer esse teste com capital menor, ou até alguns comentários que às vezes o pessoal dizendo, o cara faz um backtest com um capital de 100 mil, assim é muito fácil. Mas na realidade o que você tem que ver não é o valor em si, e sim o percentual. Porque aí basta você usar uma proporção e adequar o tamanho do lote para o seu capital. Mas ainda assim, eu fiz esse teste já com esse capital menor, para ficar algo mais realista, né? Mais próximo realmente de valores que você usa no seu dia a dia. Então, nesse caso, eu usei um capital de $1.000, o volume inicial foi de 0,1. Lembrando que nós vamos operar esse S&P 500 por meio de uma corretora de Forex. Logo, nós podemos usar lotes fracionados, né? Poderíamos usar até 0,01, mas nesse caso, eu estou colocando 0,1. O stop loss e o take profit usado foram em termos percentuais. O stop loss é de 1,75% e o take profit de 1,5%. Como são alvos longos, na maioria dos casos, ele nem no stop ou no take vai pegar. Ele vai sair pelo horário. E além disso, nós temos também uma reentrada. Ou seja, quando o preço cai 0,8%, nós fazemos uma entrada com mais 0,1 de lote. E aí ajustamos o take profit para 1,25%. Ou seja, reduzimos um pouco o take profit. Só que agora em relação a esse preço médio. Além disso, nós vamos fazer apenas uma operação no dia. E nós vamos iniciar às 1h05 e fechar às 21h15. Lembrando que estamos operando o futuro do S&P 500, né? Então ele vai até às 23 horas a sua operação. Agora vamos ao que interessa, né? Será que essa regra simples nesse ativo agora funciona? Será que realmente a gente conseguiu hackear o S&P 500 e ter bons resultados? Então vamos criar o robô e colocar isso à prova. Estou aqui no gráfico do S&P 500 e vamos criar essa estratégia no S&P4 e realmente validar se vale ou não a pena usar essa estratégia. Então vou vir aqui com o seu Expert, S&P4, teste. Caso você ainda não tenha o S&P4, você pode solicitar aí no primeiro link da descrição para fazer um teste na conta demo de forma totalmente gratuita. E se você quiser ter acesso ao S&P4, ao Dynamic Grid e a diversas outras ferramentas que estamos criando e desenvolvendo continuamente, além de entrar para a nossa comunidade, clique no link abaixo, entre em contato comigo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Então, depois de clicarmos ali em teste, vamos cair nessa tela aqui e vamos vir aqui em parâmetros de entrada e aqui nós vamos preencher aquelas configurações aqui no robô.
Primeira delas, vamos colocar um nome para o setup, né? Então aqui em nome da configuração, coloquei rompimento de H1 SP500, para ficar fácil de entender. Número mágico, vou colocar 60, que é para indicar de 1 hora, mas aí você pode colocar o número que você quiser. O indicador que nós vamos usar para essa estratégia é o rompimento da barra N. N se refere ao número, né? Então, nesse caso, será a barra número 1. Em sinal aqui, vamos colocar ele como sinal para entrada, ou seja, nós só vamos entrar por esse indicador, a saída se dará pelo take profit ou stop loss. Aqui nós vamos indicador selecionar a opção 7, que é rompimento da barra N, e aqui em período, nós vamos colocar 1, que nós queremos analisar a barra número 1. Feito isso, nós vamos vir agora lá para baixo, pular essa parte toda dos indicadores, pois é apenas esse que nós precisamos. E aqui, indicadores para a entrada, vamos colocar 1, que é justamente o indicador do rompimento da barra N. Aqui, em aguardar fechamento da vela, vamos colocar não, pois o nosso objetivo é entrar assim que houver o rompimento da vela. Aqui, em lote, vamos colocar 0.1, né, em volume. Então, configurações de volume, vamos deixar volume fixo e o volume vamos colocar como 0.1. Stop loss, nós vamos colocar ele como porcentagem e aqui no valor do stop loss, né, vamos colocar 1.75. Ou seja, o nosso stop loss será 1,75% do nosso preço de entrada. Já o take profit, nós vamos também colocar ele como porcentagem e vamos colocar aqui como 1,5, ou seja, 1,5. Não vai ter break-even, não vai ter trading. Vamos agora colocar a reentrada contra, ou seja, quando o preço ele cair 0,8%, então aqui em cálculo nós também alteramos para porcentagem para deixar igual aos outros, e aqui em distância vamos colocar 0,8%. E quando o preço cair 0,8%, vamos fazer o quê? Vamos entrar com mais 0,1 de lote. Ou seja, vamos ficar nesse caso com 0,2. E quando isso ocorrer, nós vamos ajustar o take profit de 1,5 para 1,25 a partir desse preço médio. Agora vamos também fazer a limitação de operações. Nesse caso aqui, vamos vir na opção limite de operações diárias e colocar 1. O robô só vai fazer uma operação no dia. E aqui horário de início vamos colocar de 1 às 5 e horário de encerramento vamos colocar de 21 às 15. Depois de fazermos essas mudanças, vamos vir aqui agora em configurações e vamos rodar um backtest visual, primariamente, para ver se o robô está seguindo o que nós queremos, está entrando no rompimento da máxima ou da mínima, né? Vou clicar aqui em iniciar. Então aqui, ó, já teve o primeiro candle, já marcou a sua máxima, marcou a mínima, rompeu, já fez a entrada. Aqui ele já colocou a primeira reentrada e aqui temos o take profit e o stop loss em porcentagem. Então ele está fazendo exatamente o que nós queremos que ele faça, né? Então aqui bateu o horário, ele fechou a operação. Então, como você pode ver, o robô está seguindo certinho o que nós queremos. Agora o passo seguinte é nós realizarmos um backtest completo de todo esse período. Então, vou desmarcar aqui o modo visual. O período aqui selecionado está de 1 de junho de 2020 até 30 de junho de 2025. Então, 5 anos aí de histórico. Capital aqui, como você pode ver, de $1.000 e vamos iniciar o teste. Então, lembrando aqui, ó, que iniciamos com 1.000, né? Você observa que ele já teve um pequeno drawdown aqui, ficou um pouquinho abaixo. Depois já começou a dar uma boa subida aqui na operação. Você vê que é um robô que faz bastante operação, né? Acho que é algo natural, né? Como ele analisa a primeira barra do dia, praticamente todo dia você vai ter operação, né? Porque dificilmente você não vai ter a primeira barra do dia rompida, principalmente se a gente considerar que esse mercado de futuros, né, do S&P, ele tem uma janela longa, né? Não é feito aqui a B3, que abre de 9 às 6. No caso lá, né, vai até às 23 horas. E inicia também cedinho, né, no horário do Forex, meia-noite, 1 hora, já está aberta as operações. Então, você marcar essa primeira barra do dia, quase todo dia, eu diria até que 100% das vezes você vai ter operação. Então, você observa aí que realmente é um setup com muitas operações. Vem fazendo uma curva de capital interessante, né? E aqui temos o nosso teste finalizado. Vamos agora vir aqui no testador de estratégias e aqui nós temos os resultados totais, né? Resultados operacionais. Então temos aqui um lucro líquido de 6.232,50, ou seja, o depósito inicial foi 1.000, o lucro líquido de 6.232, no total do período você teria 7.232,50.
Se nós observarmos aqui, o fator lucro foi de 1,29, é um fator de lucro razoável, né? Não é tão bom, né? Poderia ser bem melhor. Quando a gente vem para aqui, para rebaixamento máximo de capital, nós temos um rebaixamento de 18,99%, o que é um rebaixamento bom, se nós formos considerar, né? Até porque no buy and hold, né, do S&P 500, ele teve 24% no mesmo período, né? Ou seja, nós estaremos rodando o mesmo ativo com risco menor e com um lucro muito maior, né? A gente viu que o S&P nesse período foi 98% a rentabilidade, né? Vamos arredondar para 100% em 5 anos. Nesse caso aqui, nós estamos falando de 623% de retorno. Então, um retorno 6 vezes maior do que o buy and hold e com um risco ainda menor, embora pequeno, mas um risco ainda menor que o buy and hold. Então está bem interessante aqui esse rebaixamento máximo. Quando a gente vem aqui para a taxa de acerto, o setup ele teve uma taxa de acerto de 53,96%, arredondar aqui para 54%, o que é um número relativamente baixo se a gente levar em consideração que o stop loss é um pouquinho maior que o gain, né? Então seria esperado que a gente tivesse uma taxa de acerto um pouquinho maior. Mas ainda assim, em virtude da quantidade de operações, né? E por ele ter um lucro um pouco maior do que o prejuízo, né? Então isso acaba ajudando, né? E isso é interessante, né? Parece um valor pequeno, né? Mas se a gente pega 32 de 27, estamos falando aí de uns 20, 25% aí de um lucro maior em relação à perda, né? Logicamente, quanto maior isso aqui, melhor, mas já é um bom valor aqui. Quando a gente vem para ganhos consecutivos, a gente observa que tem em média 3 ganhos consecutivos para uma média de 2 perdas consecutivas. Quando a gente vem para os máximos de ganho e perdas, observamos que o máximo de ganhos foram 13 ganhos consecutivos, enquanto tivemos 14 perdas consecutivas. E aqui cabe um alerta importante, tá? Que você tem que analisar quando for rodar um setup, tá? Você observa aqui que o setup ele se saiu bem, né? Ele teve uma rentabilidade de mais de 600%. Aqui você observa nos dias da semana que ele praticamente rende todos os dias. Quando a gente vem aqui para os meses, né, observamos que em novembro ele foi negativo e também aqui em abril, né? Em abril também ele foi um pouquinho negativo, embora muito próximo. Mas quando você vai rodar um setup, são coisas como essa aqui que você tem que analisar. Por exemplo, aqui esse setup ele chegou a estar perdendo 14 vezes seguidas. Isso quer dizer que estamos falando de praticamente 3 semanas perdendo todo dia praticamente, né? Isso porque a gente opera de segunda a sexta no Forex, né? Então, 14 dias daria praticamente 3 semanas inteiras. Então, pense o seguinte, você suportaria ver o seu setup estar perdendo 14 vezes seguidas e continuar operando ele? É algo que você tem que pensar, né? Porque isso faz parte dessa estratégia e você tem que ter em mente, né? Às vezes a pessoa pega uma estratégia, coloca ela para rodar, perde um dia e acha que aquela estratégia já não dá certo, né? Você tem que, antes de colocar uma estratégia para rodar, analisar a sua estratégia para pegar fatores como esse aqui, ó. Por exemplo, 14 dias consecutivos de perda. Então, se historicamente isso já aconteceu e você coloca o setup para rodar e ele perdeu 3 dias e você já quer abandonar essa estratégia, você deve repensar então a sua maneira de analisar a estratégia. Outra coisa que você também deve analisar quando for escolher uma estratégia é isso aqui, ó. Então você observa que ela tem uma curva de capital bem interessante. No entanto, essa estratégia tem uma grande pegadinha, que é o quê? Período de estagnação. Ó. Então foi uma curva de capital interessante, mas quando chegou a partir desse período aqui, ó, por volta de outubro de 2022, ela deu uma estagnada ó, e ficou desse período, né, de outubro de 22 até praticamente 2024, né? Sem dar resultado, na verdade até dando resultado negativo aqui nesse período, né? Então mais de um ano, né? Porque foi no início de 2024 aqui que ele começou a dar uma virada, então praticamente um ano e meio que esse setup ficou aqui, ó, nesse limbo, né? Ficou aqui parado. Então é outra coisa, né? Será que você aguentaria ficar tanto tempo parado com o setup para esperar ele retornar? E aqui foi quando ele voltou realmente a retornar e deu essa guinada novamente. Que nesse backtest nós também podemos tirar alguns insights que podem nos ajudar nas otimizações e a tornar esse setup melhor. Por exemplo, aqui na Z pontuação nós identificamos que o setup ele teve menos 5,43. Quando nós temos resultados na Z pontuação abaixo de menos 2, abaixo de menos 3, isso quer dizer que quando um resultado ocorre no trading, a probabilidade dele acontecer novamente é grande, tanto positiva quanto negativa, tá? Então, com base nisso, por exemplo, algo que nós poderíamos testar para ver se melhoraria ou não a performance do setup, seria colocar algumas limitações, por exemplo, limites financeiros. Provavelmente, se nós colocarmos aqui algum limite de perda semanal ou mensal, pode ser que aqui o resultado ele seja melhor e a gente consiga diminuir aqui esse número de perdas consecutivas e talvez melhorar a nossa performance.
Então, esses são fatores muito importantes que você deve levar em consideração ao analisar uma estratégia. Não olhe apenas para o lucro, para o resultado que ela gerou. Olhe para esses outros fatores, como o drawdown máximo, como a quantidade de perdas, com o período de estagnação e outros fatores que podem ajudar você a melhorar o resultado da sua estratégia por meio de otimizações. E o S4 pode lhe ajudar em todos esses aspectos. Se você quiser testar, basta clicar aí no primeiro link da descrição. Agora, se você quer saber outras estratégias com excelentes resultados, eu vou deixar essa playlist aqui com várias estratégias que vão te ajudar a ter melhores resultados no trading. Clica aí e confere.